Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje a gente está encerrando o projeto de fazer a prova da especialista de aeronáutica. Eu pulei a questão 96, fiz ela ontem, tá? E hoje eu estou fazendo a questão 95 porque ela é fácil, então é uma questão imediata, essa coisa toda, me dá o espaço para bater um papo com vocês no final, para poder comentar essa prova como um todo. Vamos lá. Tá aí o que eu faço sempre, né, no meu tablet, prova de especialista de aeronáutica, prova de física, ano 2020, questão 95, e essa daí diz o seguinte: assinale a alternativa que completa incorretamente abaixo a frase em uma orquestra formada por instrumentos musicais é possível que instrumentos diferentes imitam sons com iguais. Já está até a resposta aí, timbres, né? Frequências, intensidades, comprimento de onda. Bem, a resposta é timbre, né? Timbre é o que possibilita você perceber que a minha voz é diferente da do Luciano Pavarotti, né? Acho que a dele é um pouquinho melhor. Mesmo que eu venha a dar o mesmo tom, mesma frequência, né? O agudo ali, a mesma nota lá, poxa, a do Pavarotti vai ser muito mais bonita, que ele tem aquela voz aveludada, tudo mais, né? Então você consegue estabelecer a mesma nota, por exemplo, com piano ou com violino, mas o violino tem aquele timbre mais tremidinho. Legal? Bem, então a questão 95 ficamos com a letra A. E vamos aproveitar então para bater um papo agora sobre a prova da especialista de aeronáutica. Gente, prova longa. 96 questões, eu não sei quanto tempo foi dado para fazer essa prova. Normalmente as provas demoram 4 horas, então exige que você tenha também uma determinada agilidade para fazer as questões. Na época que eu fiz a prova da especialista de aeronáutica, era interessante que a prova era uma folhinha assim pequenininha, você praticamente não tinha espaço para rascunho. A gente fazia a prova no Maracanã, então era complicadíssimo, né? Você ficava ali todo sem jeito, escrevendo em prancheta e tudo mais, o que lembra muito uma cena do Man in Black, né? Que o Will Smith está lá para ser avaliado, para ver quem poderia ficar lá para poder ser um homem de preto. Então vem os caras super qualificados, mariners, poxa, os caras militarzões preparadíssimos e tudo mais, e o cara que teve a ideia de ir lá arrastar a mesa para poder escrever, estava desconfortável, foi o Will Smith. Então, eu penso que a prova da aeronáutica, primeiro já era um exame de vista, né? Porque a letra era desse tamanhozinho assim. Hoje eu não conseguiria fazer essa prova, né? Deixa eu mostrar aqui como é que eu coloco a letra grandona aqui nas coisas que eu faço, ó. Legal? Então, é também uma prova para ver se o cara é desenrolado, para ver se o cara ou a garota que vão estar lá na aeronáutica consegue tocar a vida diante das dificuldades. E é uma coisa que eu gostaria que vocês passassem a perceber. Quando uma banca faz uma prova, ela está à procura de um determinado perfil. Então, por exemplo, a prova da Marinha, né, para o ensino médio deles, do Colégio Naval, lembrei agora, tem umas questões de geometria lá que, poxa, é muito treino. Então, você pensa assim, como é que tem que ser um oficial de marinha? Um oficial de marinha tem que ser um cara capaz de ficar horas e horas planejando para resolver uma situação na base do cafezinho, né? Então, ele vai virar à noite só tomando café, um intervalo que ele vai se permitir ali tomar um café para continuar acordado e virar à noite. Então, você precisa de pessoas capazes de aguentar a pressão, de se debruçar horas e horas na questão, porque, por exemplo, um navio, você botou ele no mar, você não vai conseguir pedir entrega do iFood, pô. Você tem que ter tudo lá, você tem que ter toda essa questão de planejamento. Então, é uma busca de um perfil. No caso da especialista aeronáutica, é muito claro para mim que eles querem um pessoal com perfil técnico. Então, tem que ser gente capaz de resolver um montão de questões com velocidade e com precisão. Então, é esse tipo de treino que você tem que ter para fazer essa prova militar. Então, por exemplo, você vai fazer a prova do Enem
o pessoal é preocupado com o contexto. Então, mesmo que você vai ser um médico, você tem que entender o contexto, entender a situação humana, essa coisa toda. Quando você passa a entender qual é a lógica da banca, fica mais fácil você tocar a vida. No caso específico das provas militares, essa coisa é ainda mais patente, porque você tem praticamente a mesma prova feita todo santo ano com pequenas variações. Então, além de você fazer uma preparação, repara aqui, ó, deixa eu abrir um parênteses. Você tem que fazer provas iguais? Sim. Necessariamente daquela instituição? Não. Quer ver um bom treino para você que vai fazer a prova de especialista aeronáutico ou vai fazer a prova da ESA? Faz a prova da CEDERJ também. Tem aqui no canal um montão de questões da CEDERJ que são semelhantes. E você tem um cabedal enorme de questões aqui para fazer comigo para poder pegar cancha naquilo. Você não precisa fazer necessariamente só da instituição. Porque antes disso, e é aí que eu quero chegar, você tem que saber a matéria. Não adianta você conhecer o estilo se você não sabe a matéria. Você tem que saber física, você tem que saber matemática, você tem que saber língua portuguesa. Isso aí o treinamento pode ser genérico. O que leva a uma outra situação. Uma vez que você se prepara para a prova da especialista de aeronáutica, nada impede que você veja as pequenas diferenças que tem de uma instituição para outra, fazer também do Colégio Naval, fazer também da ESA, fazer também da EPICAR e assim por diante. Então, o meu conselho para vocês, como concurseiro, se prepara de uma maneira global, se prepara especificamente para aquele concurso, não perde de foco que concurso pode ter algum outro semelhante, de repente você mira numa placa e acerta em outra. Mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu estava fazendo curso de física, de repente eu acabei sendo bombeiro. Por quê? A preparação que eu estava tendo na parte intelectual mudava pouca coisa. Eu tive que fazer pequenas adaptações. E essa é a história de um montão de gente aí. O cara quer ir para a Marinha, ele vai parar na Aeronáutica. O cara quer fazer o concurso dos Correios, vai parar na Justiça e assim por diante. Então, a questão de você ter uma preparação constante e fazer pequenas adaptações para aquele concurso específico que você vai fazer. Beleza? Bem, então tá aqui, ó. Dessa vez eu vou botar o quadro de despedida para vocês, né? Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, molecada. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Drive na descrição do canal. Não deixe de dar uma olhada lá. Sem falsa modéstia, tá muito... E no mais, como eu digo sempre para vocês, aquele enorme abraço. E já que vocês estão vendo a minha carinha feia, o mote aqui do canal: lute, persevere e vença.